O Leonel Brizola dizia que político guarda rancor no freezer. Tipo, Frase dele, E ele se referiu ao Lula. Ah, tá. Não Ok? é uma frase sua. Aí o que eu quis dizer é o seguinte, olha, gente, dizem que o Lula não tem rancor. Mas o Brizola falava uma frase forte que me deixa em dúvida. Porque às vezes não tem como você... não tem como você deixar de ser rancoroso, o Rogério Vilela, querido. Fenômeno da comunicação. Vamos pensar aqui. Tá. O que o Palocci fez com o Lula? Não. Tem perdão? Não tem. O Moro, ele já falou que se A pudesse... questão do Moro. Queria foder com o Moro, não A questão foi? do Moro. Como é que faz? O cara não esquece. Não esquece, você acha? A questão do Palocci é mais grave, porque a dona Marisa era apaixonada pelo Palocci. Tá. Ela tinha o maior carinho por ele. Ele era muito próximo. Ele era da cozinha da casa do Lula. E a dona Marisa morreu por causa do Palocci. Sério, de tanta... Ela morreu de depressão. Pô, não sabe? Com aquilo que ele fez com o Lula. Então, você quer que o Lula perdoe o... Tem horas que você não é anjo, você não tem como perdoar. Entendeu? Entendi. O caso do Bolsonaro, o que eu quis dizer é o seguinte, ele tem um problema pessoal com o Lula. É aquele ódio mesmo. Agora, o Bolsonaro, ele não é um cara mau. O Bolsonaro não te persegue. O Bolsonaro é perseguidor. Ele fala tudo aquilo, como ele brigou com a Globo, com a Folha, xinga, daquele jeito dele, mas ele é incapaz de fazer uma maldade a alguém. Exemplo, mandar matar alguém, não. Entendeu? Mandar tirar do ar, mandar fazer isso, aquilo. Ele não é. Ele tem gente ao redor dele muito má. Muito má. Mas ele mesmo... Ele não, ele tem um coração bom. Ele tem um coração bom. Mas você acha que ele tem inveja do Lula nesse sentido do ele que tem, aconteceu? Ele tem, claro que ele tem. O maior adversário dele. Porque ele nunca imaginou que perdesse a eleição. Eu acho que ele achou que o povo brasileiro iria consagrá-lo nas urnas e condenar definitivamente, ou seja, matar a figura política do Lula. Ao perder, ele foi pro chão. Tanto que nem entregou a faixa, foi pra Miami. E foi viver uma depressão profunda lá. Pra sair dessa depressão, ele demorou pra caramba. Exato. E do Moro, qual a sua opinião sobre o Moro? Não, eu tenho boa relação com ele. Relação? Ele me trata muito bem, assina PEC minha, assina dele e tal, normal. Eu sou chateado com ele, falei pra ele que o que ele fez com o Álvaro Dias, ele não deveria ter feito. Mas eu errei com eu fiz algumas críticas exageradas. Tá. E pedi desculpas ao Moro, inclusive. Agora, sobre o Álvaro Dias, eu não peço desculpas. Ele não foi fiel ao Álvaro. Porque o Álvaro foi amigo dele demais. O Álvaro que inventou a Lava Jato, que a tornou reconhecida em todo o país. O Álvaro que inventou o Sérgio Moro, que mostrou ao país quem era o juiz Moro. E ele, ao decidir ser candidato ao Senado para disputar com o Álvaro no Paraná, isso não é, me desculpe, isso não é amizade, isso é não ter gratidão. Mas no mais eu tenho boa relação com ele. Mas na política existe gratidão? De muita gente tem. De mim tem. Eu dou exemplo. Então, você falou isso várias vezes aqui. Eu jamais. E me parece que gratidão na política é muito raro. Amizade sincera é difícil. É um querendo comer o outro todo dia mesmo. Ou tem amizade até certo ponto. Né? Um quer comer o outro mesmo todo dia. Mas tem muita gente boa também. Não podemos generalizar, que é uma sacanagem você generalizar. Tem gente ali dentro, no Senado tem gente decente demais, na Câmara também tem. Então a gente não pode esculhambar todo mundo é igual. Todo mundo é igual um cacete, pô. Peraí, como é que todo mundo é igual? Então eu vou dizer que todo homem que apresenta um podcast é ladrão, é bandido? Todo jornalista é canalha? Todo médico é canalha? Não dá pra generalizar. Mas peraí, por favor. Né? Mas o Moro, ele corre risco ainda? Aquele negócio foi pra frente lá, do que ele falou do Gilmar Mendes. Corre. Cara. Corre. Mas você concorda? Acho que não, né? Porque aquilo foi uma piada, ou você acha que tem que realmente ser mais... O problema ali é o seguinte, é a forma como você fala e como chega em quem foi atingido. Não, e ele também foi inocente, né, de falar aquilo. Foi. Mesmo em tom de brincadeira. Hoje em dia você... todo mundo filmando. Hoje em dia você precisa de duas preocupações. Quais são as duas? Uma, telefone. Vai conversar com alguém, manda todo mundo desligar. Gente, vamos desligar, qual é a conversa? É assunto sério? Vamos desligar. A segunda coisa, por favor, nem olhe para a mulher. Porque hoje você olha para uma mulher, o bicho pega. Exatamente. Não é? Aquela gravação que você fez do Bolsonaro deu alguma coisa ou não? Não, nada. Ele sabe que ele errou. Ele autorizou. Você acha que eu seria
aos 62 anos eu tenho. Trabalhar com quem eu trabalhei na televisão brasileira. Conhece já tudo. Quem conhece o meu caráter, a minha história, é quem trabalhou comigo. Eu seria bandido de colocar uma gravação sem pedir autorização para um presidente da República. Você falou antes que você ia falar? Claro, meia hora antes eu liguei para ele e ainda falei assim, presidente, eu vou tirar aquela parte que o senhor chama todo mundo de canalha e que o senhor vai pra porrada com o Randolph. Aquilo não é bom nem pro Senado e nem pro senhor. Ele que eu juro, faz o que você quiser, ponha do jeito que você quiser. Então eu vou colocar, pode colocar. Tanto que eu coloquei e depois ele ligou agradecendo. Então... Dizendo que tinha muita gente ligando para ele, cumprimentando. Porque a conversa foi proveitosa. Se você ouvir a gravação, eu vi a gravação. Ela não tem nenhum ponto negativo pra ele nela. Eu achei que ele tinha ficado puto com essa gravação. Não, ele só foi ficar puto 36 horas depois que um babaca assessor dele falou assim, olha, diga que o Cajuru não teve autorização porque não foi bom pra você. Como que não foi bom se ele, por 36 horas, achou que ela era fantástica? É muita gente em volta dando... E aí o cara vem e me sacaneia. Quer dizer, ele coloca a opinião pública contra mim, porque quem é fanático pelo Bolsonaro meteu o pau em mim. Exato. O Cajuru gravou um presente. Ô, gente, peraí, gente, por favor. Eu tenho 45 anos de carreira nacional. Não é carreira de interior, não. Opa! Desculpa. Desculpa. É que esse assunto é irritante, né? Porque a pessoa acreditar que eu faria isso sem autorização dele... Eu não faria isso nem com um inimigo meu. Agora com o presidente do Brasil. Eu não sabia que tinha autorização. Ficou essa versão como sendo a... Porque é assim, né? Do jeito que ele falava, ele convencia todo mundo. Ele foi para aquele cercadinho e falou que eu não tinha autorização. Poxa. Aí eu liguei e deixei uma gravação para ele. Entendi. Não sei se ele a tem até hoje. Mas a gravação tá lá na mão dele. Entendeu? Tranquilo. Vamos lá, Paquito, última pergunta aí. Tem aí. Liga para ele, fala que eu tô aí. Tô complicado. Tá mal aí de voz, hein? Mas vamos lá. A Carla perguntou aqui por que você votou contra o decreto das armas do governo Bolsonaro, sendo que você se diz a favor da flexibilização da posse. É interessante isso. A imprensa, parte dela é irresponsável. Ela não informa, Paquito, Vilela, senhoras e senhores. A coisa completa. Né? Ela não informa a coisa completa e correta. Eu tenho a gravação, tá no YouTube. Eu fiquei 2h30 com o Bolsonaro conversando com ele. Depois eu fiz uma entrevista com ele. Pode entrar na entrevista e ver. Tá. O que eu falo pro presidente? Presidente, eu não concordo de colocar arma na mão de toda a sociedade brasileira. Falei, presidente, o senhor lembra de um filme do Michael Douglas chamado Um Dia de Fúria? Sim. Lembra? Lembro. Presidente, o Brasil vai virar um dia de fúria. Imagina um taxista, um caminhoneiro, o jeito que brigou de rua, o jeito que brigou com a mulher dele. Perigoso, Como é que você vai dar um revólver na mão dele, uma arma, um fuzil, presidente? Agora, presidente, eu sou totalmente favorável a ter armas nas propriedades rurais, nas residências. São defesas absolutamente inquestionáveis. E não porte de arma. Isso. Certo. Agora, vamos preparar a nossa sociedade brasileira durante um ano, como se fosse uma faculdade. Tem tanta coisa antes para se fazer, Você né? concorda? Aí tudo bem, vamos preparar o jovem todos, porque hoje a sociedade vive um momento que nós vamos ter morte o dia inteiro no Brasil, presente. Então, as pessoas não entenderam, Paquito, porque não quiseram. Porque as pessoas inteligentes, esclarecidas, graças a Deus, ligavam para mim me aplaudindo. Parabéns, Cajuru, você tem toda a razão. Eu dei o exemplo, gente, vai virar Um Dia de Fúria, Michael Douglas, aquele filme. Total. Só isso que eu fiz. E o Bolsonaro não discordou de mim. Ele falou, Cajuru, então vamos fazer o seguinte, se o meu projeto não passar, eu vou aprovar o seu. Que o meu era o quê? O meu é armas em propriedades rurais, em casas e ainda não na mão de todo cidadão brasileiro. Entendi. Perfeito? Tinha que haver um preparo, tipo um curso. E também o sujeito se preparar. Também tem um monte de condições psicológicas. Exato. Correto? Antecedentes, evidentemente. Claro. Então, você não tem. Não, gente, peraí. Não é festa, né? Isso é brincadeira, né? O Brasil ia virar um bang-bang. Exato. Então, quem não entendeu. Aí o cara repete, fala: o Cajuru chamou o eleitor dele de babaca, que tá cagando pro eleitor dele. Não foi isso que eu falei. Eu falei que o eleitor que não entendeu o que eu penso, eu quero que ele se dane, que ele se foda. Perfeito? Porque se o cara não tá entendendo o que eu tô falando, cara, pô, pelo amor de Deus, amigo. Mais claro que isso. Amigo, mais claro que eu tô sendo, amigo. Você quer que todo